Olá! Fotografei mais de 170 corridas de F1 em 9 temporadas. Já estive próximo de grandes acidentes, trabalhei para vários pilotos e vi coisas que poucos verão. Vou compartilhar alguns segredos de ser fotógrafo de F1. Me perguntam se os pilotos são acessíveis e conversam comigo. Sim, trabalhamos juntos. São pessoas como nós. E tendo trabalhado com alguns e ao lado da maioria deles, você acaba conhecendo-os como acontece com colegas de trabalho. Como eles são? No geral, caras legais. Atualmente, precisam ser assim devido ao grande foco e dinheiro em jogo. Os mais espertos sabem lidar com câmeras e mídia. Às vezes pedem favores? Sim. Às vezes pilotos pedem uma foto, talvez tenham visto no meu Instagram. E um exemplo disso foi essa foto de Charles Leclerc, no primeiro dia dos testes pós-temporada em 2018. Essa foi a primeira foto dele com o uniforme da Ferrari. Ele estava assistindo à ação na pista na curva 1, viu minha foto, eu estava prestes a embarcar em um avião e ele perguntou se podia usá-la. Eu disse que sim, com prazer. Embarquei no meu voo e quando desembarquei, foi um voo longo. Eu tinha mais 8.000 seguidores, então foi uma jogada muito inteligente da minha parte fornecer essa imagem para ele. Eu me lembro de Valtteri Bottas depois do grande acidente dele com George Russell em Imola. Ele entrou em contato comigo e disse: "Olha, você tem alguma foto do acidente que eu possa usar?" Eu tinha algumas. Mais uma vez, emprestei para ele. Na verdade, ele me perguntou por e-mail. Aliás, aquele acidente foi barulhento? E realmente foi barulhento. Eu não estava longe quando aconteceu. Mais uma vez, ganhei muitos seguidores depois que ele postou isso. E isso, para mim, foi uma maneira muito boa de acelerar o crescimento da minha conta no Instagram. E, aliás, cerca de metade de vocês que estão assistindo não estão inscritos. Se você quiser ver mais do meu conteúdo de F1, é só clicar no botão de se inscrever que você vai receber exatamente isso. E não custa nada. Às vezes, o empresário de um piloto me pede para fotografar um convidado dele, o que me rende favores. No paddock da Fórmula 1, todos basicamente trocam favores. Por exemplo, com meus vídeos no YouTube, para conseguir um bom conteúdo, às vezes eu preciso ajudar outras pessoas. E esse é um tema comum em todo o paddock. Vários pilotos sorriem para mim. Nem sempre, mas nomes como Antonelli, Behrman, Bottas, Gasly e Albon. Esteban Ocon costuma acenar. Nico Hülkenberg faz caretas engraçadas. Os mais difíceis de fotografar, Lewis Hamilton é provavelmente o mais complicado, pois costuma entrar por acessos menos usados, anda pelo pit lane ou simplesmente não quer ser fotografado. Max Verstappen, Lance Stroll e Sérgio Pérez são bem tranquilos, lacônicos quando passam pelo paddock. E, aliás, estou fazendo uma colaboração com Sérgio Pérez com essa foto. Ele vai autografar 50 cópias em breve. Ainda restam algumas na loja em kimilman.com. E falando sobre pilotos que não querem ser fotografados ou interagir com fãs quando entram no paddock, tivemos um exemplo clássico no GP da Grã-Bretanha com Max Verstappen aqui, que decidiu que não queria andar pelo meio do paddock. Então ele moveu essas lixeiras e foi pelos fundos da estação de energia. Outra pergunta comum: equipamentos fotográficos já foram roubados? Sim, mas é raro. Lembro de um fotógrafo que teve equipamentos roubados do armário no centro de mídia em La Castellette. Ele deixou a chave cair no chão à noite ao sair. Alguém a pegou e, em vez de devolver, abriu seu armário. Em Budapeste, certo ano, alguém entrou no centro de mídia, pegou uma lente longa e saiu sem ser detectado. Já ouvi histórias anos atrás, especialmente em Monza, Itália, de cinegrafistas que tiveram as alças das câmeras cortadas na confusão e elas foram roubadas assim. Deixe-me mostrar esta foto que postei nas redes sociais no início da semana e que me surpreendeu. Alcançou mais de 1.200.000 pessoas. Um grupo de lentes longas e caras no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, alinhadas na cerca da reta principal enquanto fotografávamos no grid. Agora, ali tem bem mais de $100.000 em lentes. A maioria delas, como você pode ver, está em monopés. Isso é seguro? Sim, é muito seguro, pois o público não tem acesso e só pessoas que trabalham na Fórmula 1 ficam nessa parte da pista. E nenhum mecânico vai sair do grid com uma lente de 600mm em um monopé. E você provavelmente está pensando, e se alguém esquecer a lente? Ela fica ali durante a largada? Não. A F1 tem uma equipe inteira de pessoas lá para pegar coisas que são deixadas acidentalmente. E vou te dar outro exemplo. Uma vez, algo se soltou da minha câmera e caiu no grid. Como tinha um adesivo, um membro da equipe pegou, perguntou ao fotógrafo do time se conhecia o Kim e ele disse que sim. No fim da corrida, estava na minha mesa. Isso acontece muito, principalmente entre fotógrafos regulares, pois nos conhecemos e cuidamos uns dos outros. Voltando ao tema de fotografar no grid, só quem tem passe permanente pode. Para isso, é preciso ter feito ao menos 14 corridas no ano anterior.
Então, eu tenho um passe permanente desde 2018. Mas posso te dizer que as coisas mudaram um pouco, porque, voltando àqueles primeiros anos, a gente podia ficar bem atrás dos pilotos quando eles estavam durante o hino nacional. Agora tem uma distância de 5 a 15 metros entre onde a gente fica e os pilotos nos palanques deles. Que equipamentos os fotógrafos levam para a pista? Todo fotógrafo costuma ter 2 câmeras, uma lente longa e outra curta. Alguns têm ainda mais equipamentos. Mas como eles transportam tudo isso? Fotógrafos das equipes enviam o equipamento junto com o time e não precisam carregar tudo pelos aeroportos, diferente de mim. E com isso, muitas vezes temos que preencher um carnê, que é uma papelada enorme detalhando cada peça do equipamento que levamos, e depois precisamos pegar a assinatura ao entrar e sair. É um mal desnecessário. Quanto ganha um fotógrafo? Já gravei um vídeo sobre isso e recomendo assistir. A variação é grande. Alguns fotógrafos ganham $500.000 ao ano, outros perdem dinheiro. Mas certamente não existem muitos empregos em que você recebe um salário fixo para fotografar. Boa parte dos fotógrafos que você vê fotografando são, na verdade, freelancers e cabe a eles descobrir como monetizar o próprio trabalho. É perigoso? Sim, nós ficamos bem próximos da ação, especialmente em Mônaco. Podemos estar a apenas 50 centímetros de um carro passando em alta velocidade. Obviamente, há uma grade entre nós. Mas se você voltar ao acidente de Sérgio Pérez em Mônaco na largada, em 2024, isso resultou em um fotógrafo caindo no chão. Ele foi atingido por um destroço do carro do Pérez, mas não teve danos duradouros. Em 9 anos, foi a única vez que ouvi sobre um fotógrafo se machucar na pista. Recentemente, Clive Mason levou uma garrafada de champanhe na canela e sangrou durante a comemoração pós-corrida no Grande Prêmio da Áustria. E ele também já foi atingido no olho pela parte de trás de uma câmera de TV em um momento de comemoração. Mas são aglomerações e podem ficar bem agitadas. Eu já me machuquei? Sim, um dia caí andando pelo circuito da Arábia Saudita, precisei ir ao centro médico por um corte na perna e quebrei a lente. Mas é só isso, não houve perigo para mim. Sobre fotos ao redor da pista onde fotógrafos podem fotografar, bem, em qualquer lugar fora da zona vermelha, exceto o pit lane, onde só podemos ir uma vez por fim de semana se tivermos um colete específico obtido por inscrição. Só podemos fotografar do lado das garagens do pit lane, não no pit wall, embora seja possível fotografar lá. São oferecidos cerca de 8 a 10 coletes por corrida. Recentemente fotografei do pit wall na Áustria. Foi fascinante pelos muitos pit stops e uma sensação incrível. Precisei do colete do pit wall para tirar essas fotos, feitas quando os carros entravam no pit lane em Silverstone, há algumas semanas. Para fotografar nesse ângulo baixo, fotografei por uma fresta pequena sob o guardrail, enquanto os carros faziam a curva. Gosto dessa foto porque o fundo ficou bem mais escuro que o carro. Essas tendas com bandeiras no topo dão personalidade à foto. Mais uma vez, precisei do colete do pit wall para isso. Fiz isso enquanto os carros faziam voltas de formação pelo pit lane. Fiquei lá por 2 passagens, cerca de 4 minutos. Há várias janelas para fotografia cortadas no alambrado em torno da maioria das pistas. Mas mesmo assim, isso não nos impede de fotografar através do alambrado, porque se você usar uma lente longa com o f bem baixo e encostar ela bem na grade, você nem vê o alambrado nas suas fotos. Com lentes grande angular, isso não ocorre. Muitos acham glamuroso ser fotógrafo de f1, mas frequentemente é um trabalho sujo. Principalmente quando chove e você precisa atravessar lama, fica 10 horas por dia no paddock e pista carregando equipamentos. Quando não chove, às vezes faz um calor insuportável. O mais quente que lembro foi 44 graus numa quinta-feira no Bahrein, em 2018 ou 2019. Estava tão quente que não dava para apoiar a câmera no chão, pois ao pegar estaria fervendo. Sobre a edição das fotos, geralmente não gastamos muito tempo nisso. Costumo gastar 5 ou 10 segundos em uma foto, exceto quando é para algo especial que pode levar até 15 minutos. Alguns fotógrafos têm o luxo de passar 1 hora melhorando uma foto, podendo até trocar a cor do céu de azul para amarelo. Eles poderiam remover todos esses postes no fundo, mas para o trabalho que eu faço, que é principalmente editorial, com muitas das minhas fotos indo para Getty Images, a gente não pode fazer muita edição. Com certeza, a gente não pode usar IA para remover postes no fundo. Mas eu uso 2 programas, Photo Mechanic e Lightroom, e com certeza isso me permite passar por cerca de 5.000 imagens em um dia, das quais eu provavelmente vou acabar ficando com umas 300, e o resto todas são deletadas. Porque sempre que você aperta o obturador, a câmera dispara 2 ou 3 vezes. Da pista, posto fotos direto da câmera. Muitas vezes faço minhas postagens no Instagram parado na pista usando o celular.
E posso te dizer, quando uso o recurso de voz para texto, isso me poupa muito tempo, mas de vez em quando me coloca em muitos problemas. Vou te dar um exemplo. Certo ano na Itália, fiz uma postagem sobre Antonio Giovinazzi usando voz para texto. Ao revisar, apareceu outro piloto e pensei, vou postar assim mesmo. Então, essa foto foi para o Instagram com a minha legenda. Tirei mais algumas fotos. Voltei e olhei a postagem e comecei a receber várias perguntas. O que você quer dizer com ele ser um nazista? E eu fui conferir a legenda e estava escrito, Antônio, ele é um nazista. Isso é algo que realmente é um risco quando fazemos esse tipo de coisa, de improviso, e precisamos postar rápido sem ninguém revisando o meu trabalho. Agora, o custo de um passe de imprensa para fotografar a Fórmula 1 é R$0. Sim, nos inscrevemos pela FIA. Eles decidem se meu público é grande o bastante para eu receber um passe de imprensa. E dado o fato de que minhas imagens são vistas por mais de 2 bilhões, com B, de pessoas por ano, espero que eu esteja bem seguro. Mas com um passe de imprensa vem o acesso à internet. Inclui uma mesa no centro de imprensa, que é inestimável, e serviço de alimentação, pois não temos tempo para procurar comida. E de qualquer forma, não há nenhum lugar onde você possa comprar comida no paddock. Também vem com um passe de estacionamento, e para a maioria dos circuitos, isso é absolutamente essencial e muito valorizado. Também recebo muitas pessoas dizendo, Kim, você tem algum ingresso sobrando? Você pode me arrumar um ingresso para o paddock? Nós não recebemos ingressos, nós não precisamos de ingresso. Temos um crachá simples no pescoço que dá acesso à pista e, ao passar pelo paddock, mostra meu nome na tela. Se você pedir ingressos, não posso ajudar, pois nunca vemos esses ingressos. Vou mudar de assunto. Eu frequentemente vejo mensagens de pessoas perguntando se podem levar uma câmera e uma lente grande para a Áustria ou Austrália. Eu não sei. O melhor a fazer é ver o que o organizador coloca nas condições do ingresso. E os espectadores conseguem tirar ótimas fotos das áreas de acesso geral? Sim. Às vezes vou à área de acesso geral ou subo na arquibancada para tirar uma foto única. E eu particularmente gosto desse ângulo aqui, que é na arquibancada em Chapel, que dá vista para os esses e nos permite uma foto muito melhor do que se estivéssemos na beira da pista ao nível do chão. Qual é a câmera mais popular no centro de imprensa? Bem, é a Canon. A Nikon vem logo depois e a Sony em terceiro lugar, e quase não há mais nada naquele centro de imprensa. A bolsa de câmera mais popular é a Think Tank. Eles dominam esse mercado. Como muitos fotógrafos registram os pilotos chegando ao autódromo, é uma loteria saber quando e por quais portões eles entrarão. Agora, às vezes, eu recebo informações do pessoal das equipes. Outras vezes, eu simplesmente percebo que o fotógrafo do Lewis está correndo para o outro lado do paddock. Isso é um bom sinal de que o Lewis vai aparecer por lá. E, de vez em quando, recebemos dicas de patrocinadores que têm roupas que os pilotos estão usando ou de pessoas associadas ao piloto. Vou te dar um exemplo disso. Lewis Hamilton estava usando uma certa roupa em Barcelona, alguns anos atrás. Angela Cullen, que trabalha com Lewis, enviou mensagens à mídia dizendo que ele usaria essa roupa e estaria lá em certo horário. E claro, isso torna nosso trabalho muito mais fácil. Agora, às vezes me pedem para remover publicações do Instagram. Por quê? Por vários motivos. Às vezes, o empresário de um piloto entra em contato comigo. De vez em quando, o próprio piloto diz, não gostei muito dessa foto, você pode tirar essa do ar? Às vezes, os autódromos fazem a mesma coisa, assim como a F1 e a FIA, por vários motivos, e às vezes é apenas um erro simples. Em outras ocasiões, são apenas essas pessoas sendo um pouco zelosas demais e querendo proteger seja lá o que for que estão protegendo. E eu imagino que, em cerca de 80% dos casos, eu retirei o conteúdo e isso funciona bem porque você fortalece esse relacionamento. Se achar alguém injusto ou exigente, exponho o meu ponto de vista e mantenho minha posição. Passo a maior parte do tempo fotografando no paddock. O maior paddock é o da China, com suítes de hospitalidade separadas em belos jardins. O menor é o de Mônaco, muito apertado e sem espaço para fotos. Bahrein é um dos melhor iluminados. Vegas é meio escura e precisa de mais iluminação. Melbourne é arborizada. Miami é colorida, mas faz um calor absurdo no gramado sintético ao sol. O Brasil é o único paddock onde ficamos em área coberta, mas este ano Madrid vai ter um paddock bem estranho, porque as suítes de hospitalidade das equipes ficam entre 150 metros e 700 metros das garagens das equipes. Por isso, todos os pilotos e pessoas importantes vão precisar de carrinhos de golfe para ir de uma ponta à outra. Porém, o clima pode atrapalhar bastante a fotografia da F1. Podemos praticamente garantir chuva na Bélgica, no Japão e no Brasil. Isso significa equipamento para chuva e, muitas vezes, ficar horas parado na chuva, como em Spa 2021. É sobre isso que falo.
Quase sempre nas corridas não estou na pista nos 25 minutos finais. Sabe por quê? Porque fico na fila do parque fechado. Geralmente é em um corredor ou na garagem da FIA, mas quanto mais perto da frente da fila, melhor o lugar para fotos no parque fechado. Isso é meu ganha-pão. Quero ver pilotos felizes ou irritados. Quero vê-los de perto, pois essas imagens funcionam para meu público, vocês. Tudo é emoção. Embora muitos dos melhores momentos sejam capturados no parque fechado e na pista, são os bastidores, as cenas mais discretas, que realmente conectam com meu público. Max exausto após o Grande Prêmio de Singapura. Daniel Ricciardo deixa a pista pela última vez em 2024. Esse tipo de imagem é o que sempre procuro. Emoção, uma história por trás de uma foto, algo que chama sua atenção. Desde que a Liberty Media assumiu a Fórmula 1 mais equipes e pilotos, passaram a ter fotógrafos e videomakers próprios para criar conteúdo nas redes sociais. Gente como Paul Ripke na Mercedes, Ash Bibi para Lando Norris, Richard Pardon para George Russell. Nos tempos de Bernie Ecclestone, o uso de redes sociais não era permitido. Agora sabemos muito mais sobre os pilotos e as equipes porque tudo ficou mais aberto nas redes sociais, o que pode ser bom ou ruim, dependendo do ponto de vista. Deixe-me falar rapidamente sobre que fotos vendem bem para mim em sites de notícias. Por exemplo, esta da Adele na última corrida. Quase ninguém tinha essa imagem. Ela entrou com 2 seguranças, um de cada lado, e uma das pessoas da Fórmula 1 abrindo caminho pelo paddock. Outro exemplo, Brad Pitt e sua nova namorada em 2024 no paddock de Silverstone também foi muito bem. Mais uma vez, só havia alguns fotógrafos lá e consegui tirar algumas fotos que viralizaram no mundo todo porque foi a primeira vez que ele apareceu em público com ela. Claro, as pistas de Fórmula 1 são extensas. Por exemplo, Baku tem uns 2 quilômetros de ponta a ponta. Não é um lugar que dá para percorrer a pé com facilidade. Mas, felizmente, em muitas pistas nos fornecem carrinhos de golfe e também ônibus de traslado em outras que têm estradas, o que nos permite circular por vários pontos. Em Mônaco, isso não é necessário e não havia espaço nas laterais da pista para usar. Mas é uma pista tão curta que ir de uma ponta à outra pode levar no máximo uns 16 minutos de caminhada. Agora quero falar sobre uma postagem que fiz na última corrida em Silverstone. Foi essa aqui, Molly e Tom, em Silverstone. Agora, meu editor em Perth decidiu postar isso. Eu não fazia ideia de quem eles eram. Fotografei e postei perguntando: sabem quem são? Ela respondeu: Molly e Tom do Love Island. Nunca ouvi falar desse programa. Quando vi a postagem, pensei, isso vai ter impacto? Teve sim. Foi uma das minhas maiores postagens do fim de semana, com 770 mil visualizações, mas muitos comentários negativos. Péssimo da sua parte, Kim. Ninguém quer esse tipo de postagem. Ninguém quer ver isso. 99% do seu público não dá a mínima para essas pessoas. Bem, claramente, com 770 mil visualizações, houve muito interesse nisso. E isso me surpreendeu quando vi que foi postado. Embora eu ache que sei o que você quer ver, provavelmente nenhum de nós realmente sabe. Agora você já sabe como é o trabalho nos bastidores da fotografia de F1. É uma profissão cansativa. Passo 200 noites por ano longe de casa. Seria muito mais fácil se eu morasse na Europa, mas fico mais do que feliz em fazer essas viagens extras, desde que você esteja gostando. Agora, antes de ir, você poderia, por favor, clicar nesse botão de curtir? Se ainda não se inscreveu, ficarei feliz em ter você como inscrito. É de graça. Para mais conteúdo, confira minhas redes sociais. Sobre meus livros de fotos de filme, este pesa 4 quilos e este, com 24 páginas, é bem menor. Você encontra em kimillman.com. Obrigado por assistir e mantenha essa paixão. Cai fora. Eu odeio esse filme.